Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do Intérprete Memorável. Hoje você vai descobrir como dar voz aos surdos do jeito certo e sem errar, ou seja, como fazer a interpretação ou a tradução da Libras para o português, a versão voz, trazendo clareza para as pessoas que estão ali acompanhando, mas que não sabem a Libras e dependem de você como intérprete para fazer essa interpretação e transmitir a mensagem da Libras para o português. Esse é um episódio muito especial porque é uma dúvida que eu recebo muito nas novas redes sociais e que muita gente me pergunta quando encontra comigo em eventos, palestras, e também é uma pergunta que muitos dos meus mentorados fazem também. Eu vou compartilhar muitas técnicas e estratégias com você aqui hoje. Se você conhece alguém que também ama Libras, quer aprender, quer se desenvolver ou mesmo se tornar intérprete ou já é intérprete, compartilha esse episódio aqui que vai fazer muita diferença aí na vida dos seus amigos também. Então, bora lá porque esse é um episódio muito especial. Qual é a principal dificuldade de interpretar da Libras para o português falado? A grande questão é que a Libras e o português são duas línguas assim tão diferentes gramaticamente falando que a forma de você passar algo da Libras para o português, você tem literalmente a sensação de que está faltando carne ali, está faltando, sabe? É como se fosse só o esqueleto ali naquela sinalização e que você fica assim, cara, como é que eu vou encaixar, qual palavra que eu vou usar, como é que eu vou encaixar aqui? Por quê? A lógica da Libras é uma lógica que não depende do português. E a grande questão é que a maioria das pessoas, no processo de aprendizado da Libras, aprendeu a Libras tudo baseado no português, palavra por palavra, sinal por sinal. E aí, quando você vai ver realmente a sinalização do surdo direto em Libras, é o momento que dá aquele tilt assim no cérebro, em que você fala assim: caraca, velho, isso eu não aprendi não. Isso aqui eu não vi dessa forma aqui não. Por quê? Porque a lógica que o surdo está usando é uma lógica que é baseada realmente na essência da Libras e que não depende do português. Então isso gera um desafio muito grande para quem está ali para poder fazer essa interpretação e é justamente aí o ponto que faz com que a maioria dos intérpretes não se sinta realmente preparado para interpretar da Libras para o português. A grande questão é que a gramática da Libras é uma gramática visual e ela usa um espaço de sinalização, ela usa referentes para poder indicar quem é que está praticando a ação, quem está recebendo a ação, por que não é. E esses referentes, muitas vezes, eles vão ser retomados bem mais à frente naquela conversa, naquela interpretação, naquele discurso. E você tem que ter memorizado, registrado na sua mente o que é cada coisa, para na hora que você for passar isso para o português, tenha clareza. Agora, o que são esses referentes? É, por exemplo, assim, ó. Então, tem duas portas, uma à direita e uma à esquerda. Duas pessoas simultaneamente foram para cada uma dessas portas. Depois elas se entreolharam e então elas cruzaram, trocando de lado uma com a outra. Beleza? Então eu estabeleci vários referentes aqui. O primeiro referente foi essa porta à direita, segundo, essa porta à esquerda, terceiro, as pessoas que se cruzaram. Então essa daqui era a pessoa que estava à direita e essa daqui é a que estava à esquerda, mas agora elas estão aqui. Se eu aponto para cá, eu estou me referindo à pessoa que estava na esquerda e foi para a direita. Vamos supor que o nome dela é Maria e que o de cá é o João. Se eu aponto para cá, eu estou falando do João. Se eu aponto para cá, eu estou falando da Maria. Porque, embora eu tenha falado das portas, o último referente indicado nesses lugares, no meu espaço de sinalização, foram as pessoas. Então, se eu vou falar de novo da porta, eu vou reforçar o sinal de porta para então eu apontar e aí eu estou falando novamente da porta. Só que, conforme for o tipo de discurso que o surdo está falando, o que ele está sinalizando ali, isso aqui vai ser usado durante toda a fala dele, por muitas e muitas e muitas vezes. Ou talvez
só mais uma ou outra vez lá na frente. E aí aquilo ali passou despercebido. Você misturou quem é que estava de um lado, quem é que estava do outro. Não vai dar bom naquela hora. E aqui tem uma outra questão que é: a grande questão da interpretação da Libras português é porque ela geralmente acontece como uma interpretação simultânea. Então você está vendo ali em tempo real a pessoa sinalizando e na mesma hora você tem que entender aquilo ali, fazer todo o processo mental da interpretação, que envolve 7 gomos diferentes do fluxo de interpretação, para então você poder passar para o português falado. E se você perde alguma coisa naquele meio do caminho, tipo, você pensou demais para você poder compreender uma coisa, ou seja, você não acompanhou a velocidade de raciocínio, a velocidade de processamento que era necessário ali, a coisa não vai ficar clara o suficiente no português para as pessoas. E aí que entra a grande questão de que, no final das contas, aquilo que está sendo sinalizado ali não são só sinais, tem uma vida que está sendo sinalizada ali. Tem emoções, tem expressões, tem aspectos culturais, aspectos idiomáticos, tem o tom da sinalização do surdo que está sinalizando ali, e que tudo isso você precisa de captar também, e não só o significado dos sinais, para você poder passar para o português. Então esses são alguns dos vários desafios que a maioria dos intérpretes enfrenta, e cá entre nós, a maioria nem sabe lidar com esses desafios, nem sabe contornar isso aqui. E é por isso que muitas vezes, quando intérpretes são contratados para eventos, quem está preparado para interpretar da Libras para o português tem prioridade nas vagas. Ganha pontuação por causa disso, porque você está preparado não só para interpretar do português para Libras, mas também da Libras para o português, a versão voz. Esse é um diferencial gigantesco que poucos intérpretes realmente têm ou estão preparados para fazer. Como posso me preparar melhor para interpretar da Libras para o português? A primeira coisa que você tem que fazer para interpretar melhor da Libras para o português é ter em mente para quem você está interpretando, porque isso influencia totalmente. Então, o público para quem você está interpretando são crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são idosos? A maioria são mulheres, a maioria são homens. Qual que é o local onde essa interpretação vai acontecer? Qual que é o nível de conhecimento que essas pessoas têm sobre o assunto daquilo que vai ser tratado ali? Porque isso vai influenciar diretamente no nível de vocabulário, na construção que você vai fazer. Já aconteceu de eu estar participando de um evento, uma amiga estava fazendo uma interpretação lá, e do nada ela interpretou um determinado termo como idiosincrasia. Eu olhei assim, eu pensei, gente, que palavra mais rebuscada que é essa, de um significado muito simples, mas que no final das contas, eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, esse público aqui não vai entender essa palavra. E aí não resolve absolutamente nada. Por quê? Se você vai fazer a interpretação, mas você não adequa o vocabulário da língua-alvo, no caso o português, para que as pessoas que estão ali entendam, não resolve de nada. É a mesma coisa. Se você vai interpretar um discurso religioso, você tem que estar familiarizado com aquele vocabulário para você poder fazer a interpretação. Se você vai fazer a interpretação de um conteúdo médico, hospitalar ou qualquer outra coisa, então você precisa de pegar exatamente essa nuance que você captou ali da Libras e interpretar para o português de forma coerente com o vocabulário técnico daquela área. Por mais que eventualmente você não saiba, por mais que eventualmente você não conheça com profundidade a temática, o vocabulário você tem que saber. E aí que muita gente acaba se equivocando com o estudo da Libras, porque fica tão preocupado em entender ou saber sinais exóticos da Libras, que acaba se esquecendo de uma das coisas mais importantes, que é você aumentar o seu vocabulário em português. Por quê? Porque para você interpretar, tu tem que entender muito bem do português para passar para Libras, e tem que entender muito bem do português para passar da Libras para o português. Senão, a grande questão aqui é
Tu não vai conseguir. Você pode compreender a mensagem em Libras, mas fala assim, como que eu faço isso? Como é que eu falo isso aqui em português? Sabe? Pode parecer uma questão muito óbvia e muito simples, por quê? Aí você fala assim, mas eu sou ouvinte, eu já sei o português, nasci no Brasil, desde que eu nasci eu falo português e tudo mais. Mas não é assim que funciona do ponto de vista a partir do momento em que você passa a se posicionar como intérprete. Para você realmente ser um intérprete memorável, você tem que ter o vocabulário adequado para aquele contexto e situação que você vai interpretar. Quais são os erros mais comuns ao interpretar da Libras para o português e como posso evitá-los? Tudo começa primeiramente de que a maioria das pessoas acabam não interpretando da Libras para o português. Você já deve ter ouvido falar do português sinalizado, que é você sinalizar a Libras na ordem gramatical do português. Só que o contrário também existe. Tem muita gente que fala o português, que vai interpretar da Libras português, e faz um português na estrutura gramatical da Libras. Fica um negócio muito esquisito, sem nexo entre as palavras, sem nexo, sem sentido entre uma frase e a outra, não tem uma liga, sabe? Tem uma coisa faltando ali. Isso acontece no fundo, porque na hora que você viu a Libras, você entendeu os sinais, você entendeu qual sinal que vem antes, qual que vem depois, você conseguiu já montar o significado daquela frase ali, mas a real essência da Libras você não pegou. Você está preocupado com palavra por palavra, preocupado sinal por sinal, e aí você vê isso aqui, por exemplo, aí você faz assim, aquilo ali foi um grupo de animais que veio. Mas isso aqui não é um grupo de animais, isso aqui são os animais. É simplesmente um indicativo de plural para esse tipo de contexto. Aí você vê assim, por exemplo, que seria. Aí você vai interpretar lá todo feliz. Os vários tipos de batata. Não, isso aqui não são os vários tipos de batata, isso aqui é o sinal de legumes. Ou seja, é ficar preocupado com sinal por sinal e se esquece de que existem sinais na Libras que são sinais compostos. Exemplo, isso aqui é um sinal composto. Só que esse daqui é um sinal que a maioria das pessoas já conhece, como escola, por exemplo. Só que existe uma gama gigantesca de outros sinais da Libras que também são sinais compostos. Existe uma gama gigantesca de sinais da Libras que, por si só, quando você vai passar para o português, é uma frase inteira. E você está ali preocupado, palavra por palavra, sinal por sinal. Então, para você evitar isso, a primeira coisa que você tem que fazer é você organizar a mensagem que você está interpretando da Libras português em blocos de ideias. Então, na hora que você vê a sinalização, comece a estruturar na sua mente quais são os blocos de ideias que já aconteceram ali, ou seja, aquilo que já foi falado, aquilo que já foi sinalizado, e você vai então construindo como que isso vai ser passado para o português, mas também já começa a antecipar, a prever quais são os prováveis blocos que vão acontecer depois, dentro daquela lógica discursiva. Agora, preste atenção na sinalização, porque para você não cair no erro que muita gente cai, que é tentar adivinhar a coisa. E aí você vai, daqui a pouco você está falando do que você acha que é, ao invés de você estar olhando realmente o discurso. Ou seja, você tem que entender o contexto geral daquilo que está sendo falado e ter uma noção daquilo que vai vir depois. Obviamente, se você se prepara para a interpretação, é muito mais simples e prático de fazer isso. Embora, eventualmente, vão surgir situações ali em que você precisa de saber mais detalhes, em que você tem que captar uma nova nuance do que está sendo falado ali. A outra questão é que, quando você está interpretando da Libras para o português, não é o mesmo tom que você vai ficar usando o tempo todo. E é justamente aí que acontece um grande equívoco que eu vejo a maioria dos intérpretes fazendo ao interpretar, até mesmo muita coisa a nível acadêmico eu já vi interpretando assim, que é interpreta da Libras para o português, mas com um tipo de tonalidade de voz
que fica parecendo que você está interpretando é uma criança e não um surdo adulto. Não faz sentido? Entende? Você tem que interpretar usando um tipo de vocabulário, um tipo de entonação de voz que seja coerente e compatível com o nível de sinalização, o perfil profissional, o perfil de formação que aquele palestrante ele tem. Então, se é uma pessoa que tem mais conhecimento acadêmico, por exemplo, ou mais conhecimento ou experiência religiosa, enfim, dentro daquele contexto em que você vai interpretar, ao interpretar para o português, você tem que fazer esse tipo de uso de vocabulário e não ficar refém ali de cada palavra, de cada detalhe, como se você estivesse interpretando para crianças ou para adolescentes. Então, ao mesmo tempo em que você tem que saber o seu público-alvo, ouvinte que está ali, para você poder fazer uma adequação cultural, linguística e tudo mais, de vocabulário, você tem que também saber o nível de estudos da pessoa, ou nível de conhecimento, por exemplo, daquela área, da pessoa surda, por exemplo, ou ouvinte que está sinalizando em Libras e que você vai interpretar em português. Porque aí você vai fazer realmente uma interpretação que você está sendo fiel ao público-alvo, mas está sendo fiel também à mensagem fonte e ao emissor daquela mensagem, por assim dizer. E aqui entra a questão relacionada ao tom de voz que você vai utilizar. Exemplo, tem situações em que você tem que falar de forma mais enérgica, de forma mais enfática, e outras situações tem que falar com um tom mais brando. Outras, no entanto, você precisa de falar de forma mais cadenciada, como se você estivesse quase que mastigando as palavras, simplesmente para você transmitir uma determinada nuance. E não ficar lá simplesmente naquele mesmo tom. Hoje de manhã eu fui em tal lugar para poder fazer o meu trabalho, cheguei lá. Ou seja, faça uma interpretação viva que realmente envolva as pessoas, porque é assim que elas realmente vão se lembrar de você como intérprete memorável. Como lidar com a diferença de estrutura das frases entre a Libras e o português sem comprometer a mensagem? A primeira questão que você tem que ter em mente é: a Libras é resultado, é fruto da cultura surda. Então, quando você vai interpretar da Libras para o português, não são simplesmente sinais soltos que alguém colocou ali, fez um mexido lá e está pronto e você vai lá. Não. Existe uma cultura por detrás, uma forma diferente de ver o mundo. Isso faz com que essa estrutura da Libras, quando você vai passar para o português, você não pode ficar preso àquela lógica de interpretar sinal por sinal, como se fosse, a grosso modo, usando glosas. Exemplo, casa estudar, amanhã eu ir, porque eu gostar estudar. Não fica claro isso aqui em português. Amanhã eu vou à escola porque eu amo estudar. Amanhã eu vou à escola porque eu amo. Amanhã eu vou estudar porque eu amo ir. Entende? Então, tem várias possibilidades de você fazer, mas a galera fica aí tentando interpretar o negócio tudo fragmentado e fala assim: ah, mas é porque a Libras não tem verbo. Tem um tanto de grupo de Libras aí, até de pessoas que dizem que já sabem a Libras e são intérpretes, dizendo que a Libras não tem verbo. Não sei de onde você tirou essa informação maluca. Não faz o mínimo de sentido. O que é um verbo? É um termo, é um vocábulo, é uma palavra que expressa uma ação. Capta isso? E aí você fica lá interpretando eu ir igreja amanhã. Nem índio não fala assim. Nem índio não fala assim. Percebe? E você lá interpretando a vacaiada assim. Entende? E aí o seu público-alvo ali olha assim e fala assim: ah, aquele surdo ali não sabe sinalizar direito. Não, ele sabe sinalizar direito, é você que não sabe interpretar direito. Não está conjugando os verbos. Poxa, a quinta, sexta série, oitava série, foi a coisa que você mais estudou na escola, como conjugar os verbos. Quer você tenha gostado ou não, mas de tanto ouvir, eu realmente acredito que você sabe conjugar os verbos. Você não precisa usar aqueles tempos diferentes, não, mas tu precisa de conseguir passar a mensagem como uma pessoa ouvinte estivesse falando.
Que, no final das contas, você que está interpretando para o português, a maioria das vezes você é uma pessoa ouvinte. Percebe? Então, na hora de você fazer a interpretação das frases, não se preocupa sinal por sinal. Pega a mensagem, busque entender o sentido, busque entender a semântica que está ali naquela frase. Busque entender a intenção de comunicação. E aí você vai organizar isso em português da forma como uma pessoa ouvinte fala. E aqui tem uma outra questão que é, muitos intérpretes conhecem determinados sinais, mas só sabem uma única palavra atribuída àquele sinal. Então, o surdo fez esse sinal aqui, e aí você vai e interpreta como fama, famoso. Tá certo? Tá. Só que aí ele vai e repete isso aqui várias e várias vezes na frase ou dentro da palestra dele, e aí você fica lá o tempo todo só usando o raio da palavra fama ou famoso. Sabe como é que se chama isso? Pobreza lexical. Tu não sabe mais palavras para poder dizer a mesma coisa com outras palavras. Você tem que captar que esse sinal aqui, ele significa uma penca de coisas. Ou mesmo ele significando essa ideia de fama, ele pode ser traduzido como ilustre, especial, uma pessoa de destaque, uma pessoa notória, e como tantas outras palavras em português. Então você precisa ampliar o seu vocabulário do português para que quando você encontrar sinais ou situações específicas, você faça as adaptações culturais do português, você faça as adaptações para o público-alvo, você faça um uso de um vocabulário em português que seja compatível com o nível que o surdo ou a pessoa ouvinte que você está interpretando da Libras para o português tenha. Ou seja, você vai trazer um contexto mais amplo e de mais profundidade para a interpretação, ao invés de ficar fazendo aquela interpretação água com açúcar. Quem faz a interpretação água com açúcar não é lembrado. Se você quer se destacar, quer ser visto, quer ser reconhecido como intérprete, você precisa de trazer uma outra noção, um outro nível de profundidade para aquilo que você está passando ali, com um vocabulário, com uma forma de falar, com uma forma de se posicionar, com uma forma de transmitir a mensagem para o português, realmente provando que você sabe a Libras. Porque se você sabe falar muito bem em português, o que todos os ouvintes ali vão lembrar de você, ele realmente sabe a Libras. Mas você estava falando em português, sim, mas para você passar para o português você teve que entender as nuances que estavam realmente ali na Libras. E isso é o que vai te destacar como um intérprete memorável. Como passar a emoção dos surdos na hora de interpretar para a voz? Primeira questão aqui é você conseguir distinguir, separar aquilo que é uma característica daquele mesmo sinal. Exemplo, esse sinal aqui. O sinal de alegre, alegria, esse sinal aqui, o sinal de satisfação, gostar, prazer. Esses sinais são sinais que, na Libras, eles já têm uma expressão facial que faz parte do sinal. Então, o fato de eu estar sinalizando algo e eu usar esse, não quer dizer necessariamente que eu estou alegre. Entende? Mas você tem que distinguir ali, na sinalização da pessoa, aquilo que é a sinalização, no sentido da estrutura dos sinais, da estrutura das frases, distinguir isso das emoções reais que aquela pessoa, que aquele palestrante, aquele discursista está fazendo ali. Então a primeira coisa começa por aí, você distinguir uma coisa da outra. E a partir disso, aí sim, você vai utilizar variação do tom da sua voz, variação do volume da sua voz, ou mesmo da quantidade de palavras ou vocábulos que você vai utilizar ali. Exemplo, tem situações em que é necessário você falar com mais velocidade. Você precisa falar um pouco mais rápido para poder dar mais dinâmica e transmitir aquela empolgação que a pessoa está vivenciando naquela hora. Outras vezes você precisa falar um pouco mais devagar, um pouco mais compassado, porque talvez aquele assunto que você está falando é um assunto mais triste, mais delicado. Percebe? Outras vezes você precisa de deixar algo no ar
Simplesmente porque foi isso que aconteceu ali na Libras também. Ou seja, você tem que entender realmente o que está por detrás da sinalização do surdo. E é aí que muita gente se perde, porque não entendeu nem a sinalização do surdo direito. Como é que você vai entender o que está por detrás, se nem aquilo que ele fez com a mão dele, você não captou? Como é que você vai entender aquilo que está nas emoções dele, sendo que nem a sinalização dele, daquilo que realmente significa a fala dele, não captou? E aqui tem uma questão que é, em determinadas situações, você vai precisar de variar o tom da sua voz, velocidade, volume e tudo mais, a partir da expressão facial do que o surdo está fazendo, ou mesmo do ritmo corporal dele. Outras vezes, você vai precisar de fazer pausas, mudanças de ritmo de fala, para você poder transmitir as emoções como uma dúvida, uma surpresa, ou mesmo um grande entusiasmo da pessoa ao falar alguma coisa. Percebe? E como fazer isso? Você deve mimetizar as expressões faciais e corporais daquela pessoa. Ou seja, você deve fazer aquilo, você deve falar como se você estivesse vivenciando aquela emoção naquele momento. Porque sim, o seu corpo, a sua mente, a sua entonação de voz vai trazer com mais clareza, vai trazer e vai expressar com muito mais nuance aquele tom que realmente vai fazer a diferença sim. E assim, a maioria das pessoas, até hoje, quando vê um surdo sinalizando em Libras, quando vê uma pessoa sinalizando em Libras, olha para as mãos dela. Essa é a pior coisa que você poderia fazer para a sua sinalização ou para a sua compreensão da Libras. Por quê? Porque a Libras é uma língua que envolve não apenas as mãos, ela envolve o corpo, ela envolve a estrutura do corpo, ela envolve os movimentos corporais, a inclinação e tudo mais. Então, a grande questão aqui é que quando você fica olhando só para as mãos dos surdos, você perde aquilo que realmente mais importa. Você perde realmente a essência da Libras. E é por isso que tantos intérpretes de Libras acham às vezes que estão abafando na interpretação, mas no fundo, por dentro, estão se tremendo de medo ali. Não tem segurança, não se sente preparado, não sabe qual palavra usar, não sabe como passar. E aí fica ali por dentro, orando ou rezando ali para o negócio acabar logo. Meu Deus, me ajuda, que acaba logo, que para, que apaga a luz aqui, entende? Isso não é ser intérprete de Libras, muito menos ser um intérprete memorável. Toda vez que você fica olhando para as mãos do surdo na sinalização que você faz ali, na sinalização que o surdo está fazendo, você vai perder a real essência da Libras. E não vai conseguir interpretar, não vai conseguir entender, não vai conseguir pegar a mensagem realmente e passar. E as pessoas vão se lembrar de você como? Sabe como? Como um intérprete que nem Libras não sabe direito, porque tu não está conseguindo passar para o português. A grande questão é que, eventualmente, para conversar com o surdo, você já sabe conversar. Mas conversar e interpretar são duas coisas separadas e independentes. Mesma coisa, nem toda pessoa que é ouvinte é professor de português. Capta isso? E é por isso que é tão importante, tão fundamental, você se preparar para a interpretação. Não basta chegar lá e começar a interpretar. Não é assim que funciona. Nem da Libras para o português, nem do português para Libras. Nenhuma das duas formas. Tem que se preparar antes. Muita gente acha que se preparar antes é ler aquilo que vai ser falado, é ter acesso à programação. Sim, isso aí ajuda também. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas espera ter que interpretar para poder praticar a interpretação. Isso não funciona. Isso é totalmente antiético de se fazer. Porque são pessoas reais que estão ali num contexto real. Você precisa de praticar a interpretação antes. Praticar a interpretação antes. É necessário você criar novas vias neurais na sua mente, novas conexões cerebrais, porque isso vai te colocar num outro nível de jogo.
você simplesmente se destaca no meio da multidão, você simplesmente se destaca no meio dos intérpretes, simplesmente porque você praticou antes. A grande questão é que não é qualquer tipo de prática que serve realmente para você dominar a interpretação da Libras para o português. E, obviamente, também a interpretação do português para Libras. São práticas especiais, práticas baseadas nas neurociências cognitivas que realmente vão impulsionar o seu desenvolvimento. E é isso também que eu compartilho com os meus mentorados da Mentoria Intérprete na Prática. É um programa especial de mentoria, ou seja, é um programa especial de acompanhamento comigo mesmo, Madison, onde você vai ter acesso a um método completo, passo a passo, onde eu sistematizei todo o passo a passo dos 7 gomos do fluxo de interpretação, com práticas especiais, onde eu revelo realmente os bastidores daquilo que funciona hoje, daquilo que eu criei, testei e validei ao longo de mais de 23 anos, atuando como intérprete nos mais diversos contextos, e sendo casado com a Raquel, que é surda, há mais de 14 anos. Gente, eu literalmente vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Até na hora que eu durmo, de repente estou sonhando em Libras, estou sonhando que eu estou num lugar interpretando alguma coisa. É muito comum isso acontecer comigo, porque eu estou imerso na Libras o dia inteiro. Então eu sistematizei esse passo a passo, eu revelo isso no método passo a passo e nas reuniões em grupo da mentoria eu vou orientando passo a passo quais são as melhores práticas, as melhores técnicas que você deve utilizar para cada tipo de situação, para o contexto que realmente faz sentido para você, para a situação, para o tipo de lugar, para o tipo de discurso, para o tipo de aula, para o tipo de palestra, evento, mensagem, música, ou seja lá o que for que você precisa de interpretar. Ou seja, tudo é direcionado, embora as reuniões são em grupo, essas reuniões são especiais porque eu converso individualmente com cada mentorado ali. Então você aprende com as respostas para você, mas também aprende com as respostas que eu dou para os outros mentorados também. E nesse exato momento, eu estou com algumas poucas vagas disponíveis para o meu novo grupo da Mentoria Intérprete na Prática. Ela é para você que não sabe nada de interpretação da Libras ainda, mas quer se tornar intérprete. Ela também é para você que já é intérprete e quer elevar o nível da sua interpretação para um outro nível. Ela também é para você que não é intérprete ou é intérprete, mas quer elevar o seu nível de atuação, aumentar o seu salário, conquistar novas oportunidades de interpretação, conquistar novas oportunidades de comunicação e colocar realmente um novo nível de jogo, um novo nível de possibilidades e de resultados para você como intérprete. E nesse exato momento, essas vagas que pode se preencher muito rápido, vou deixar o link logo aqui abaixo para você entrar, tem uma página especial que eu preparei mostrando os bastidores de como que funciona a mentoria intérprete na prática. Lá você vai ter acesso a mais detalhes sobre isso e lá tem um botão para você clicar, preencher a sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você. Agora, talvez você quer ser intérprete e nem Libras você não sabe ainda. Tá tudo bem, eu tenho outros programas de mentoria. Vou deixar o link logo aqui abaixo também, você pode entrar lá, saber mais detalhes, conversar com o meu time no WhatsApp, que eles vão te orientar do seu próximo passo. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero realmente que ele tenha trazido mais clareza para você sobre esse universo incrível de interpretação da Libras para o português, para que você possa realmente estar preparado, ser um intérprete memorável que realmente faz a diferença, que é lembrado, que é levado para um novo nível de prática de interpretação. Compartilhe com seus amigos se você quer ter o meu acompanhamento passo a passo, com práticas especiais, com feedback, te orientando passo a passo para que você possa se desenvolver ainda mais como intérprete, conquistar as melhores oportunidades. Acesse o link que está aqui abaixo, vai lá,